Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu conto para vocês um caso que aconteceu em 1974 nos Estados Unidos. É um caso de muito mistério, não resolvido, muitas teorias. Então, para quem gosta desse tipo de caso, eu tenho certeza que você vai ficar muito impressionado com esse de hoje. Já peço perdão a vocês que a minha voz está um pouco rouca já há alguns dias. Eu espero que isso não prejudique o nosso caso de hoje e também não posso deixar de agradecer a todos vocês que me mandam dicas de casos aqui nos comentários, também lá no Instagram. E esse aqui foi mais um caso de uma dica de um dos inscritos, então agradeço muito a vocês que sempre me mandam umas dicas super interessantes. Todas as semanas eu trago aqui para vocês casos criminais, mistérios, desaparecimentos, casos sobrenaturais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, deixa o like logo no início do vídeo para não esquecer e também ativa o sininho para receber as notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso A Dama das Dunas. Provincetown é uma cidade localizada em Barnstable County, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Essa é uma cidade costeira pequena, mas bastante frequentada no verão. Aqui está localizada as dunas de Race Point, e no ano de 1974, o local ficou conhecido por causa de um mistério. Na manhã do dia 26 de julho de 1974, uma menina de 12 anos estava com a sua família na praia e o seu cachorro estava junto, até que ele começou a latir olhando para as dunas e largou em disparada até o local. Ela achou aquela atitude estranha do cachorro, então ela foi atrás para ver o que o cachorro, por que ele estava latindo, ou que com certeza havia alguma coisa ali. Então quando ela foi se aproximando do local, ela viu algo jogado no chão. De início ela pensou que fosse um cervo, mas quando ela se aproximou mais, ela percebeu que se tratava de um corpo de uma mulher já em estado de decomposição, e esse corpo estava completamente despido. Os restos mortais estavam a poucos metros de uma estrada e estavam em avançado estado de decomposição. Os restos mortais estavam em cima de uma toalha de praia e em sua cabeça era visível um grande ferimento que provavelmente foi a causa de sua morte. Em cima de sua cabeça tinha uma calça dobrada e ao lado havia uma bandana que provavelmente pertenciam a essa moça misteriosa. A cena mostrava claramente que ela foi assassinada. A menina, é claro, ficou chocada com toda essa cena. Ela chamou seus pais, depois seus pais chamaram a polícia e quando os policiais chegaram no local, eles viram que tinha algumas marcas de pegadas próxima ao corpo da moça e também eles encontraram algumas marcas de pneu um pouco mais adiante do corpo. As primeiras investigações mostraram que a mulher tinha entre 25 a 35 anos, ela foi morta em um intervalo de 10 a 3 semanas, não havia sinal de luta na cena do crime, então a polícia teorizou que ela conhecia o seu assassino ou estava dormindo quando morreu. As características da mulher eram que ela tinha 1,68 m de altura, 66 quilos, ela tinha um físico atlético, os seus cabelos eram loiros avermelhados e suas unhas estavam pintadas de rosa. Ela tinha vários tratamentos dentários e esses tratamentos que ela fez eram caros na época. Ela tinha algumas coroas de ouro nos dentes e ter isso era chamado de estilo de Nova York pelo pessoal na época. Depois de alguns exames feitos no corpo da mulher, a polícia descobriu algumas coisas, como por exemplo, o ferimento em sua cabeça foi o ferimento fatal e a arma utilizada pelo assassino foi uma ferramenta militar que não estava na cena do crime, então provavelmente o assassino levou com ele. A polícia também descobriu que a mulher foi abusada sexualmente depois de sua morte com um galho. O seu assassino tirou suas mãos, alguns dentes e antebraços. Isso dificultou, é claro, muito o trabalho da polícia, que não conseguia determinar quem era aquela mulher misteriosa. A polícia acredita que o assassino fez isso com a intenção de prejudicar o trabalho da polícia depois e que ela nunca fosse revelada a sua identidade, que a polícia
nunca conseguisse descobrir quem era ela. Sem a identificação, o caso ficou conhecido como a Dama das Dunas. Um ex-chefe de polícia da cidade, ele disse que com certeza esse caso chocou muito a cidade, porque não é um local onde ocorre muitos crimes e muito menos um crime tão brutal. Então ele ficou pensando por que isso aconteceu logo naquela cidade, uma cidade muito tranquila. A polícia examinou milhares de casos de pessoas desaparecidas na região e também uma lista de veículos aprovados dirigidos pela área. Nenhuma correspondência foi encontrada, então a polícia não sabia quem era aquela moça. No local, a areia e a mata da praia não foram mexidas, sugerindo que o corpo possivelmente foi movido de algum lugar específico e apenas colocado lá pelo seu assassino. Nenhuma outra evidência foi encontrada, além da calça jeans, da bandana, e a polícia fez uma série de investigações ao redor da cena onde ela foi colocada, mas não encontraram nada. A Dama das Dunas foi enterrada em outubro de 1974. A primeira reconstrução facial da dama foi feita com argila no ano de 1979. Os seus restos mortais foram exumados no ano de 1980 para um exame. Nenhuma pista nova foi descoberta no caso e o corpo dela foi exumado mais uma vez em março do ano 2000 para o exame de DNA. No ano de 1977, uma canadense disse que no ano de 1974 ela viu o seu pai estrangular uma moça em Massachusetts. A amiga ficou muito preocupada com essa declaração, ela foi até a polícia tentou encontrar essa canadense, mas ela simplesmente desapareceu e a polícia não conseguiu confirmar se era verdade aquilo que ela disse ou se tinha alguma ligação com o caso da dama. Uma moça chegou para a polícia e disse que a sua irmã desapareceu no ano de 1974 em Boston e que a dama era muito semelhante à da sua irmã. A polícia também não conseguiu mais nenhuma informação, não foi verificado se realmente era essa mulher desaparecida, então não teve mais informações sobre isso. Os investigadores também seguiram uma pista envolvendo a criminosa Rory Jean Kessinger, que tinha 25 anos na época do caso da Dama das Dunas. Rory está desaparecida desde que fugiu da prisão no ano de 1973. As autoridades viram algumas semelhanças entre a Rory e a dama. A polícia pegou o DNA da mãe da Rory para comparar com o da dama, mas não correspondeu. A polícia acredita que a Rory foi morta pelos membros de um grupo de crime organizado a qual ela pertencia. Uma das teorias mais bizarras que nós temos nesse caso vem do Joe Hill, o filho do Stephen King, do escritor famoso Stephen King, e o Joe disse que acredita que a Dama das Dunas foi uma figurante do filme Tubarão, que foi lançado no ano de 1975. Segundo ele, no minuto 54 e 2 segundos de filme, ele percebeu que uma mulher foi capturada ao fundo de uma das cenas e que essa mulher era muito parecida com a Dama das Dunas. Ela parecia estar vestindo uma calça jeans e também uma bandana azul, os dois itens que foram encontrados na cena do crime. O filme foi gravado em Martha's Vineyard, a apenas algumas horas de distância da cidade de Provincetown. A polícia entrou em contato com os produtores do filme Tubarão, mas eles falaram que não registraram os nomes de nenhum dos figurantes. Um ex-sargento que atuou no caso durante 20 anos. Ele disse que não acredita muito nessa teoria, porque apenas poderia ser uma pessoa parecida com ela, já que era o tipo de roupa que utilizava na época, uma calça jeans, uma bandana, e que isso não quer dizer muita coisa. Um suspeito nesse caso se chama James Bulger, um chefe da máfia irlandesa. Algumas testemunhas afirmaram que ouviram com uma mulher que correspondia com a descrição da Dama das Dunas. James tinha até mesmo removido os dentes de uma de suas vítimas femininas no passado, mas nunca foi um suspeito formal. Anthony Charles Costa, um serial killer, cometeu seus crimes na cidade de Truro, em Massachusetts, em 1969. A distância dessa cidade para Provincetown é de apenas 15 minutos de carro. Tony, como ficou conhecido, foi condenado pelos assassinatos de Mary Ann Wiscocki
e Patricia Walsh, e condenado à prisão perpétua. Tony tirou a própria vida quando estava na prisão em maio de 1974 e o corpo da dama foi encontrado em julho, então seria impossível ele ser o responsável e ele foi eliminado como suspeito. O suspeito mais forte desse caso é um serial killer chamado Howden Clark. Ele confessou o crime, ele disse que era o responsável pela morte daquela mulher não identificada, só que ele disse que nunca contaria para a polícia o nome verdadeiro dela, porque a polícia não foi legal com ele, a polícia agrediu ele, e ele apenas disse que a polícia encontraria as respostas para esse crime escondidas no jardim da casa dos seus avós. Em abril de 2000, Clark conduziu a polícia a um local onde afirmou ter enterrado 2 vítimas 20 anos antes. Ele também afirmou que havia assassinado várias outras pessoas em vários estados entre as décadas de 70 a 90. Ele liderou a polícia em 15 de dezembro de 2000 até a antiga propriedade dos seus avós, onde descobriram um balde de plástico com mais de 200 peças de joalheria. Entre os itens estava o anel do ensino médio de Laura Rotlin, uma de suas vítimas, e Clark afirmou que aquilo era os seus troféus, mas nada envolvendo a Dama das Dunas foi encontrado. As autoridades dizem que o Clark sofre de uma esquizofrenia paranoica, uma condição que pode levar alguém a confessar falsamente os crimes. Ele já mentiu sobre outros crimes antes. Em 2019, os investigadores procuraram e reexaminaram o caso usando novas técnicas de combinação de análise de DNA com locais de construção de árvores genealógicas. Esse método foi utilizado para identificar o assassino de Golden State, na Califórnia, décadas após a onda de assassinatos. O Departamento de Polícia pede até hoje que qualquer pessoa que tenha uma informação que seja a menor possível que entre em contato com a polícia e fale o que ela sabe. Esse caso, então, ainda está aberto, mesmo depois de tanto tempo. Então, pessoal, concluindo esse caso hoje para vocês, realmente é um caso cheio de mistérios que a gente fica pensando, bom, será que esse foi o crime perfeito? Porque a gente não sabe quem é a vítima e muito menos quem foi o responsável por aquilo. Talvez esse assassino foi mais inteligente que a polícia e a polícia até hoje não conseguiu nem ao menos chegar perto do seu assassino. Ou será que aquele serial killer está falando a verdade? O que vocês acham? Será que ele disse a verdade, a polícia não acreditou e deixou aquilo para lá? Ou que não tem nada a ver, já que ele tem uma doença e tal, e ele inventou tudo aquilo? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.